Salve galera, aqui é o professor André Panza com mais um vídeo para o canal Enem e Outras Histórias, totalitarismos entre guerras, questões antigas de vestibular, tá certo? Bom, aula 3, vamos lá. Bom, essa questão diz o seguinte: ao contrário do historiador contemporâneo ao fascismo, como Franz Neumann, Theodor Adorno ou Ângelo Tasca, nós sabemos através de Auschwitz o que é o fascismo, ou ao menos sabemos qual é a sua prática, ao contrário ainda dos historiadores que escreveram no imediato pós-guerra, como Trevor Hopper, G. Glow e Eric Hobsbawm, até algum tempo. Não podemos tratar o fascismo como um movimento morto, pertencente à história, e sem qualquer papel político contemporâneo. Encontramos-nos, desta forma, numa situação insólita. Sabemos qual a prática e as consequências do fascismo, e sabemos ainda que não é um fenômeno puramente histórico, aprisionado no passado. Assim, torna-se impossível escrever sobre o fascismo histórico, o que é apenas uma distinção didática, sem ter em mente o neofascismo e suas possibilidades. Bom, e aí ele pede para assinalar o que é a opção que sintetiza corretamente a ideia contida nesse texto, né? E aí, qual seria essa ideia? Repara que a letra A fala: o fascismo é um fenômeno definido conceitualmente, cuja prática é identificada pelos historiadores que coexistiram com ele historicamente. Não. Repara que ele diz que a gente tem uma visão melhor com os historiadores contemporâneos do que com os caras que viveram naquele momento. Então, não é legal. B, o fascismo não é um fenômeno histórico ligado ao passado. Na verdade, tá certo? Ele se insere na política contemporânea? Não, ele se insere na política contemporânea, ele conversa com a política contemporânea, mas ele é um fenômeno histórico, então a B também não. C, o fascismo não pode ser tratado sem qualquer relação com a política contemporânea. Sim, isso é verdade, já que hoje sabemos sua prática e suas consequências. É isso aí, porque o próprio texto fala do neofascismo, então você tem que ter essa conversa, esse diálogo do passado com o presente, tá certo? E a D, o fascismo, conforme os historiadores, é um fenômeno que não pode ser escrito. Não, nada a ver. Já que circunscreve na história contemporânea com passado e presente. Não. Resposta aqui, C de casa. Tá certo, galera? 8. A 8 diz o seguinte: nós queremos um dia... Esse aqui é um discurso, tá, galera, do Hitler no Congresso Nazista de Nuremberg, né? Isso aqui é do filme Triunfo da Vontade, da Leni Riefenstahl, de 1935. Essa moça foi a diretora, ela era a diretora dos filmes de propaganda do Goebbels, tá? Do ministro de propaganda do Terceiro Reich. E ela fez filmes que ajudaram a construção da política nazista, tá certo? De propaganda mesmo, né? O que a gente falou em alguns vídeos anteriores, lá sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre fake news, né? Fake news já existia, lá já se usava fake news lá na Primeira Guerra Mundial. Isso não é o nome pode ser novo, mas não é uma questão nova, não é uma coisa inventada agora. Você tinha isso já na Segunda Guerra, você vai ter na Primeira, você vai ter na Segunda, você vai ter no período entre guerras, enfim. Você vai ter na Revolução Russa, enfim. Então ele diz o seguinte: o Hitler discursou e falou o seguinte: nós queremos um dia não mais ver classes nem castas, portanto comecem já a erradicar isso em vocês mesmos. Nós queremos um dia ver no Reich uma só peça, e vocês devem já se educar nesse sentido. Nós queremos que esse povo seja um dia obediente, e vocês devem treinar essa obediência. Nós queremos que esse povo seja um dia pacífico, mais valoroso, e vocês devem ser pacíficos. O trecho identifica algumas das características do projeto nazista, que governou a Alemanha entre 33 e 45, entre elas há defesa da adoção do comunismo. Não, isso aqui já está errado, porque o arqui-inimigo do nazismo seria o comunismo. Então, está errado. Não vou nem ler. Expressa na ideia de supressão de classe. Não, tem nada a ver com o comunismo. B, recusa do uso da violência. Expressa na ideia do povo pacífico. Não, na verdade, você quer um povo pacífico, mas você vai mantê-lo pacífico através da violência, né? Você tem, no início quando Hitler
sobe ao cargo de primeiro-ministro, a violência contra os judeus na Alemanha é, tem uma escalada absurda de fechamento de lojas, de violência mesmo, levando pessoas para os campos de trabalho forçados, tá certo? Então, o uso da violência era através dos camisas pardas, né, que eram as forças paramilitares do Partido Nazista. C. Submissão total da sociedade ao Estado, expressa na ideia de obediência. Essa é uma opção boa. A sociedade submetida ao Estado, submetida ao partido, né, que é o Partido Nazista, era o único partido do Estado, não se aceitava outro. Ampliação do acesso ao ensino básico, expressa na ideia de autoeducação, não. Eliminação das divisões nacionais, expressa na ideia do Reich, o Império. Nada, aqui a resposta certa, correta, que vai falar o que é o nazismo, está aqui, letra C, tá certo? Próxima questão diz o seguinte: a primeira metade do século XX foi marcada por conflitos e processos que a inscreveram como um dos mais violentos períodos da história humana. Entre os principais fatores que estiveram na origem dos conflitos ocorridos durante a primeira metade do século XX estão: letra A, crise do colonialismo e ascensão do nacionalismo e totalitarismo. Essa daqui é a verdadeira. Sim, ela tem todos os conceitos que ocorrem na primeira metade do século XX, tá certo? Letra B, vamos ver a B. O enfraquecimento do Império Britânico, Grande Depressão e a corrida nuclear. Não, isso aqui já é a corrida nuclear, ela tem início em 45, né? Quando os Estados Unidos lançam as duas bombas no Japão, mas a corrida mesmo nuclear, ela vai ocorrer com a Guerra Fria, né? Na década de 50 e aí diante, final da década de 40 e início da década de 50. C. Declínio britânico, fracasso das nações e Revolução Cubana. A Revolução Cubana foi pós-metade, foi em 59, foi na segunda metade do século XX, então não é. Letra D, a corrida armamentista, terceiro mundismo, expansionismo soviético, também não. O expansionismo soviético ele vai começar depois na segunda metade do século XX, tá certo? As áreas de influência, né? Não quer dizer que eles vão invadir, mas áreas de influência, né? Letra E, Revolução Bolchevique, imperialismo e unificação da Alemanha. Não, a unificação da Alemanha foi no século XIX, imperialismo fins de metade do século XIX, início do século XX, Revolução Bolchevique e século XX. Mas aqui a resposta mesmo é letra A, é a mais correta. Todos esses três tópicos aqui, três itens, ocorreram na primeira metade do século XX, certo? Bom, galera, esse foi mais um vídeo para o canal. Espero que vocês tenham gostado. Gostou, compartilha, dá um like. Grande abraço e até a próxima. Valeu!